Salmo 23. Lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sobe um pouquinho para mim do teclado, por favor, Jefferson. Aí, vamos um pouquinho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Diga: para todo sempre. Fala bem alto, fundão. Diga: para todo sempre. Mais alto: para todo sempre. Senta glorificando a Jesus. Quem estiver chupando chiclete, jogue fora, por favor. Crianças que choram, irmãos, lá em cima tem as melhores salas, ar-condicionado, brinquedoteca, televisão, som, tem tudo. Então, por favor, quem tiver criança, suba. Amém? Salmo 23, mais conhecido como mais do que a Bíblia Sagrada. Ele é mais conhecido do que a Bíblia Sagrada. O Salmo 23, em alguns lugares, ele é mais conhecido do que o próprio Jesus. Se você entrar dentro de um terreiro de feitiçaria, lá vai ter uma Bíblia aberta, ou vai ter na parede desse terreiro o Salmo 23, dizendo que Deus é o pastor daquele lugar e nada vai faltar. Talvez você me pergunte: mas pastor Igor, por que Deus deixa tanta gente usar isso? Porque tem tanta gente que tem esse versículo na parede, pode até ler que Deus é o pastor deles, mas lendo a Bíblia percebemos que Deus é pastor de quem deixa ele ser pastor. Se você entrar dentro de um táxi no aeroporto, você vai ver escrito: o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. É um versículo bíblico que está em todos os lugares do mundo. Olhando para a interpretação do texto, para você entender mais um pouco do que eu vou trazer essa noite, a Bíblia, os salmos não são lidos em Israel. Os salmos, eles eram livros cantados. É por isso que Davi é conhecido como salmista. Davi não escrevia, Davi louvava. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada. Ele é conhecido mais do que qualquer parte da Bíblia, mais do que qualquer profeta. E o porquê de tudo isso? Porque Deus ama estar sobrando, porque Deus ama adoração, porque Deus ama aquilo que saía das entranhas dos salmistas. Salmistas era conhecido como os maiores adoradores da Bíblia. E lendo a Bíblia eu percebo que Deus, ele diz assim para o maior salmista, que é o rei Davi: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi louvava a Deus através da sua harpa. Lendo e percebendo a história do Salmo 23, talvez você está perguntando: quem é o autor, pastor? É Davi. Aonde estava Davi quando escreve esse salmo? Talvez você pense que Davi está cuidando das ovelhinhas do seu pai.
Talvez você pense que Davi está sendo ungido a rei de Israel. Talvez você pense que Davi está no êxtase do seu ministério. Ele agora é rei, ele botou tudo para acontecer, ele venceu as guerras, mas não é isso. Não é aí que ele escreve o Salmo 23. O Salmo 23, ele é escrito quando a Bíblia diz que ele começa, a Bíblia diz que Saul, ele percebe que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, e quando ele percebe que ele está ungido, ele começa a entender que Deus vai trocar o cargo de rei. Quando ele olha para essa parte de trocar o cargo de rei, ele começa a entender que vai perder a posição dele. E quando ele percebe que vai perder, porque tem gente que é assim, a Bíblia diz que ele inventa uma guerra contra os filisteus, uma guerra que nunca existiu. Os filisteus nem queriam brigar contra Israel, e ele fala: Davi, como tu estás casado com a minha filha, é uma história muito grande, mas aqui vai, você vai até os filisteus e vai vencer a guerra para mim. Eu vou te mandar 1000 homens e você vai puxar esses 1000 homens para vencer essa guerra. A Bíblia diz, meu irmão, que Davi não sabia o que estava esperando ele. Os filisteus estavam em mais de 30.000 homens. Saul talvez perguntou: meu Deus, se Davi for, vai acontecer dele morrer, eu vou me livrar desse ungido. Se Davi for, ele vai morrer, pronto, e acabou. A história do novo rei de Israel está deletada da Bíblia. Só que a palavra do Senhor diz que Davi não se acovardou. Davi nem sabia do que ia acontecer, mas a minha Bíblia diz que o Senhor foi na frente de Davi, e foi na frente de 1000 homens, e venceu a guerra para Israel. Aleluia. Quando chegaram para Saul, falaram: Saul, sabe o que aconteceu? Davi com 1000 homens venceu 30.000 filisteus. Aí Saul talvez olhou e disse: mas o que está acontecendo? E a Bíblia diz que o profeta chega e diz: é porque a mão do Senhor está sobre Davi. De Calamandarábia Sé. Você percebe que quantidade não é qualidade. Tem muita gente achando que Deus vai te receber de qualquer jeito. Davi, quando ele percebe a proporção do problema que ele venceu, a Bíblia diz que ele vai para o meio do arraial. Quando ele chega, Saul está jantando. Quando ele chega no arraial, a Bíblia diz que ele pega seu tamborete, ele pega a sua harpa, e ele começa a compor o Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor foi o meu pastor. Aleluia. Deixa eu pregar mais um pouquinho para você entender o porquê da escrita, o porquê que este homem é este homem. Ele senta num tamborinho e começa a tocar a sua harpa. Saul diz: através dos filisteus ele não morreu, pois vai morrer através da minha lança. A Bíblia diz que Saul pega uma lança, joga contra Davi. Davi era atento nas coisas, porque adorador entende, é bom de ouvido, é bom de olhos, é bom de tudo. Os músicos sabem disso. Ele escuta o barulho da lança e se desvia. E quando ele se desvia, a Bíblia diz que Saul fica irado no meio do arraial e diz: será que ninguém vai matar este homem? Aí Davi olha e diz: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Olha para cá, os planos de Saul aí aumentam. A minha Bíblia diz que Davi vai para o castelo. Talvez você não saiba, mas Davi, quando ele vence um gigante chamado Golias, ele se casa com Mical, porque o presente que Saul deu para ele após a vitória da guerra foi ter a sua filha e dotes. Então, quando Davi vai para o castelo, a Bíblia diz que ele vai dormir com a sua esposa, filha de Saul, e ela começa a passear pelo palácio, e ela vê Saul comunicando
comunicando com os guerreiros. Sabe qual é a comunicação? Tentei matar com o filisteu, não deu certo. Tentei matar ele com a lança, o homem esquivou. Faz um favor para mim, entra 30 homens dentro do quarto dele, amanhã pela manhã, e mata ele para mim, por favor. Aí Mical chegou e disse: meu amor, levanta, porque meu pai quer te matar. Ele está espumando a boca para tirar aquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia. Sabe o que eu percebo dentro dessa palavra? Que pode levantar Saul todo dia, mas Deus vai levantar alguém para te dar livramento, para te dar vitória. Ninguém toca naquele que o Senhor é pastor. Quem tem pastor essa noite, levanta a mão. Quem é pastoreado pelo Jesus que eu sirvo, quem é pastoreado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, receba! Você não está sozinho no meio da guerra. Você não está sozinho no meio dessa perseguição. O teu pastor está te livrando nessa noite. Escute, a Bíblia diz que Davi foge. E Davi foge para um lugar, até anotei, ele foge para o deserto de Engidim. E quando ele chega nesse deserto, ele está sozinho. Olha por que o cara escreve, hein? Às vezes você pergunta: por que Davi tem tantas palavras bonitas? Porque sofria. Talvez Deus diz assim: eu vou te ungir a rei, mas tu vai passar perseguição, porque eu quero que tu escreve os salmos para mim. Sabe o que eu entendo? Que perseguições, fúria, levante, é para Deus escrever coisa boa na tua história. Olha quem era você e olha quem é você hoje. Você era uma pessoa mimadinha que pisava no seu pé, você chorava. Hoje, quando alguém pisa, você entendeu que Deus é tão bom que você tem que pedir perdão. Ei, irmão, perdoa aí por ter pisado no meu pé, viu? Quando falam mal de você, antigamente você chorava, reboliçava na cama e dizia: eu quero morrer. Hoje que Deus te tratou, quando você descobre que falaram mal de você, você diz assim: ai daquele que toca nos ungidos de Deus, aleluia. Levanta a mão para cima, quem recebe essa palavra do bom pastor, que é Jesus, bata palmas e dá glória. Davi sai do castelo, vai para Engidim, e lá nesse deserto ele percebe uma coisa. Sabe o que Davi percebe? Que ele saiu tão rápido que ele esqueceu de levar água. Ele saiu tão rápido que ele percebe que esqueceu de levar pão. Ele saiu tão rápido que ele percebe que esqueceu de levar sua capa. Ele saiu tão rápido que ele percebe que deixou também a sua espada. Sabe o que é um homem sozinho no deserto? Sem água, sem pão, sem espada? É um ser morto. Ali Davi começa a lembrar da época que ele pastoreou para o seu pai. É por isso que eu digo que ninguém vence o diabo sem história. Ninguém consegue entender o diabo sem ser afrontado por ele. Às vezes pessoas perguntam: mas o porquê desse projeto? O que essa igreja ganha com esse projeto? Irmão, este projeto aí é porque eu tive uma mãe que me viu crescer dentro do espiritismo, dentro da macumbaria, e Satanás queria me engolir. Aí ela disse: se Deus salvou meu filho, eu vou salvar o filho dos outros também, aleluia. Você pode entender, não pode, sabe por quê? Porque você não tem história ainda, mas Deus vai te levantar para ser o teu pastor. Quando ele chega no deserto de Engidim, ele está sem nada. Só que ele escreveu o Salmo 23. Ele percebe o que? Deixa eu falar. Ele percebe
que quando ele era pastor de ovelhas por seu pai, ele sabia onde encontrar água, ele sabia onde encontrar campo verdejante, ele sabia. Ei, olha para cá, tem gente que não sabe nada do que tu faz e fica encabulado como é que tu consegue fazer. Esses dias perguntaram: rapaz, como é que consegue botar esse tanto de ônibus, esse tanto de menino? Não dá briga, não dá contenda, não dá nada. Podia até dar. Eu falei: irmão, nem eu sei te explicar. É coisa de Deus, e coisa de Deus não se explica. Coisa de Deus se entende, se ouve, se faz. Ele começa a lembrar de como ele arrumava água para suas ovelhas. Ele começou a lembrar de quando ele apartava os inimigos através de uma fenda e de uma pedra. Davi não era guerreiro, portanto Davi na época de seu pai ele não tinha espada. Sabe o que Davi tinha? Ele tinha pedras nas suas mãos. Aí ele pensa: se eu, que era apenas um pastor de ovelhas, eu cuidava das ovelhas do meu pai, o porquê que aquele que está em cima não sabe aonde me dá água, não sabe aonde me dá campo verdejante, e não vai enfrentar o mal pela minha vida? Se eu, que sou humano, que sou limitado ao poder de Deus, faço pouco e faço certo, imagina o Senhor quando Ele dobra as mãos para a terra para ser meu pastor. Imagina. Davi pensa: se para mim, que sou humano, eu conseguia guardar as ovelhas do meu pai, imagina ele para me guardar. Irmão, você não está entendendo. Tem gente que não conhece Deus. É por isso que tem gente que fica assim: tu está pregando, esse cara deve ser um mentiroso. É porque não vive e nem quer viver. Ele é pastor, ele é o único pastor. Eu testemunhei aqui, assim que eu aceitei Jesus, eu tinha uma dívida com um traficante. E eu estava orando e chorava e dizia: Senhor, como é que eu vou pagar esse homem? Talvez isso me fez aceitar Jesus também. E esse homem dizia na Araguaína inteira: quando eu ver aquele cara, eu vou matar ele. Era pouco, era R$1.500, parecia que era 200 mil, mas é porque era a fúria do inimigo. E ele dizia: eu fiquei sabendo que virou crente, que aceitou Jesus, que está indo com a mãe para a igreja, pois se eu achar ele, eu vou matar ele. E toda vez, eu lembro que minha mãe todo dia louvava 7 hinos da harpa e lia: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, e lia todo esse versículo. Até que um dia eu entrei dentro de um lugar, dentro de uma papelaria, eu lembro disso até hoje. E quando eu estava dentro da papelaria, quem entra pela porta da papelaria, esse traficante que queria me matar, e ele ficou do meu lado, e eu disse: estou morto, agora eu morri. Ele olhou para mim e disse: e aí, meu irmão? Eu falei: tudo bem, cara, não faz mal nada comigo não, eu agora virei crente. Ele disse: meu irmão, nem te conheço, eu lá quero saber de crente. Aí eu olhei e disse: cara, fala a verdade. Se tu quiser me matar, irmão, não me mata não, agora eu aceitei Jesus, eu agora sirvo a Deus. Ele disse: ei, meu irmão, eu que uso droga, tu que fica doido. Sabe o que era aquilo? Era Deus sendo pastor da minha mãe, sendo pastor meu. Oh glória! O que o diabo tentar fazer na tua vida, o teu pastor vai quebrar essa noite. Levanta a mão aí, meu irmão. Satanás só toca no que é teu se teu pastor estiver morto. Mas a minha Bíblia diz que o bom pastor nunca morrerá. O diabo só toca em você, só toca na sua casa se Deus estiver morto. E a minha Bíblia diz que Ele não morre. A minha Bíblia diz mais, ela diz que Ele é o Senhor dos senhores, que contempla todas as coisas, que se for preciso Ele ordena anjos para te dar vitória. A Bíblia diz que dele é os céus e a terra, dele é todas as coisas. Esse tá bom. Bate palma e dá glória. Leia comigo.
Leia comigo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Diga: águas tranquilas. Deixa eu te explicar uma coisa. Davi sabe o que está escrevendo. Deitar-me, guia-me mansamente em águas tranquilas. Se você não sabe, eu te explico. A ovelha, ela só bebe água se o pastor chamar. Se o pastor não chamar, ela morre de sede. E Davi, todo rio, todo lago, tudo que você já viu que tem água, você percebe que tem uma água que é limpa, que corre, e do lado existe uma água parada, que é suja. Davi, ele sabe o que está escrevendo. Ele diz: Senhor, guia-me mansamente a águas tranquilas, porque Deus guiou ele diante de um lugar tão lindo. A Bíblia diz no 1 Samuel 18 que Deus colocou Davi em um lugar tão tranquilo, que ele dormiu, que ele bebeu, que ele comeu e pousou a noite inteira. Oh glórias, aleluia. Levanta a tua mão se você acha que está perdido no meio do deserto de Engidim, ou em Araguaína, Tocantins, ou em Palmas, sei lá a tua cidade. Deus vai fazer você vagar em águas tranquilas. Quer que eu prego para você? Pastor, água tranquila, me explica. Vou explicar agora. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos dentro das águas, dentro de um barco. Aí Pedro olha e diz: que tempestade é essa? Jesus nos colocou aqui para morrer. Aí o Senhor, ele levanta de um sono tranquilo, porque ele sabe do futuro. Ele olha para as águas e diz: águas, param agora, oh glória. E é isso que Deus está fazendo na tua vida essa noite. Está parando as águas turbulentas e está derramando água tranquila. De lavachandarábia, tem conerávia, subquerme me antefácia. Não tem água turbulenta quando Ele é teu pastor. Não tem água suja quando Ele é teu pastor. Oh glórias. Escute, ouça. Você sabe o que a água suja faz? Vou te explicar agora. Davi está correndo de urso, Davi está correndo de leão, Davi está correndo contra a fome, contra a sede. E ali ele diz sobre águas. Mas pastor, por quê? Porque, irmão, se a ovelha bebe uma água parada ou uma água suja, você já bebeu para ver o que dá? Dá verme, não é isso? E verme, irmão, ovelha que bebe água suja cria verme. Ovelha que não bebe água tranquila. Aí tem gente que fala: pastor, o pastor tem que ter medo do urso, tem que ter medo do leão. Não, o pastor tem que ter medo de água suja. A ovelha não pode beber água suja. Quem bebe água suja cria um verme, e esse verme é pior do que leão. Esse verme, sabe o que é hoje? O bipolarismo da obra, da igreja. Pessoas que colhem uma palavra limpa, pura e verdadeira aqui, aí sai do culto, vai para a lanchonete e fica escutando contenda e fofoca. Pessoas que estão dentro da igreja, sabem que a igreja é séria, sabem o que o pastor faz, sabem o que tudo faz, aí vai lá para fora, ainda sai para falar mal do pastor. Davi está dizendo: o bom pastor não deixa ninguém beber água suja. Ele nos faz beber água limpa, água transparente, aleluia. Essa água é essa palavra que está saindo quentinha do céu para mudar tua história, para mudar tua vida. Ouçam o que o Senhor fala essa noite. Aleluia, bate uma palma para Jesus e dá glória. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Davi deita, Davi dorme, e quando Davi dorme ele tem um sonho, e Deus diz: siga as estrelas. Você está entendendo o que eu estou pregando? Davi está no meio de um deserto.
sem nada. Ele bebe a água que ele escreve, e a Bíblia diz que ele dorme. Quando ele dorme, ele sonha, e Deus fala para ele: siga as estrelas. Ali ele escreve: ainda refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Sabe o que eu entendo aqui? Que se Davi não tivesse ungido, escute isso, ele teria morto na primeira proposta de Saul. É por isso que devemos ser ungidos. Você sabe por que todo pastor, a Bíblia fala tanto de óleo? Porque o pastor, irmão, quando ele pega a ovelha, o óleo, você já viu que quando ela tem uma bicheira, ele bate aquele, como que chama? Inseticida? Não, é o mata bicheira, pronto. Ele bate a mata bicheira, e ali depois ele passa um óleo e deixa a ovelha por uns dias. É assim que funciona também na nossa vida. Deus, ele derrama o óleo dele sobre nós. Mas para quê, pastor? Para demônio não nos achar, para que as provas que nós não conseguimos vencer não nos achar. Deus sabe como te guardar, sabe como nos guardar. Presta atenção, no Salmo 91, a Bíblia diz que Moisés está no pior momento da sua vida. O Salmo 91 é escrito por Moisés no pior momento da sua vida. É quando ele olha para trás e lá vem Faraó. É quando ele olha para a direita, lá vem Faraó. Ele olha para a esquerda, lá vem Faraó. E para frente, pastor, tem um mar vermelho. É por isso que ele diz: 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e eu não vou ser atingido. Por quê? Porque ele confiou tanto no pastor que Davi está falando, que ele entrou por dentro das águas. Ele não olhou para a esquerda, ele não olhou para a direita. Aí tem gente que fala: pastor, estou numa provação tão grande, tem macumbeiro me perseguindo, tem feiticeiro me perseguindo. O que eu faço? Vou pregar agora para você: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque ele está contigo. Nada pode assombrar quem tem pastor. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Ele é o único pastor. Nada pode tocar em quem tem o bom pastor. Essa fábula maravilhosa que Davi escreve é o pior momento da sua vida. É dentro de um deserto. Ele pensou: pronto, aqui vai acabar a minha vida. Aqui, o que será que eu vou fazer? Aí é quando ele lembra, Walter, do passado. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não aguento ver ninguém passar fome. Eu nem durmo. Pastor, estou passando fome. Eu mando 3 cestas básicas, eu mando um monte de coisa. Não me use para mentira, tá? Eu só ajudo se Deus mandar. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo um usuário de droga, eu fico doido para olhar para ele ali no chão, ali, fazer alguma coisa. É por isso que eu quero montar uma clínica de recuperação. E você sabe o porquê? Escute, você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eu me sinto como Davi às vezes. E quando eu olho para trás, eu lembro de quão Deus foi, está sendo e sempre será o bom pastor da avivamento e da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que que o diabo não te tocou esse ano? Sabe por que que Satanás não destruiu o que Deus te deu? Sabe por que que tua porta não fechou? Porque o bom pastor está sendo o pastor da tua vida. Andarabachandarábia. Ele é o teu pastor, Ele é o meu pastor. E sabe qual que é a raiva do mundo? É que nós temos pastor. Você já viu como que as pessoas falam? Ah, não serviu para nada, agora virou crente. Claro, é o único lugar que nós somos aceitos como somos. Alguém deu a oportunidade de você mudar? Não. Alguém quis escutar os teus problemas? Não. Alguém quis ouvir as tuas lamentações, as tuas murmurações?
Amigo, Deus é tão Deus, que tinha um homem que ficou 1 ano pedindo: Senhor, me dá um carrinho, Deus me dá um carrinho, dá um carrinho, um carrinho, um carrinho, um carrinho. Se eu jogava um carrinho na tua cabeça. Aí o vizinho foi e falou: estou cansado de ser pedreiro, vou doar o carrinho. Foi lá e deu o carrinho para ele. Aí ele disse: Senhor, não é esse carrinho. Ele disse: meu filho, então avisa qual é o carrinho que você quer. Até isso o bom pastor faz. Quando você dobra o joelho e ninguém mais aguenta ouvir falar do teu casamento, ele passa a noite do teu lado te ouvindo. Quando você dobra o joelho e ninguém mais suporta ouvir tua murmuração, ele passa a noite ouvindo. Quando ninguém aguenta mais você chorar sobre o teu filho, ele passa a noite do teu lado dizendo: eu sou o teu pastor. Andarabacalavassai. Quando você diz: Deus, eu não aguento mais viver sozinho, fala para um amigo 3 vezes, ele vai dizer: pelo amor de Deus, sai daqui, não aguento mais ouvir teu chororô, rapaz, vira homem, tu está parecendo mulher. Mas não é isso, é porque não é pastor. O bom pastor vai ouvir 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias, 90 dias, 40, 100, 200, 300, 400, 500, porque ele é o teu bom pastor. Aleluia! É ele que aguenta as lamentações, as murmurações. É ele que pega a ovelha no meio do pasto, suja e limpa, e faz a boa nova através do sangue do Cordeiro. É ele que vai na UTI e levanta quem está enfermo. É ele que vai no centro da macumba e revira a mesa do macumbeiro. É ele que faz a oração contrária a ser quebrada. É ele que faz o demônio da prostituição sair da tua casa. É ele que faz todas as enfermidades ir embora através do cajado de bom pastor. Ei, enquanto eu estou pregando aqui sobre o bom pastor, Deus quebrou 3 altares de bruxaria contra este altar aqui, ó. E eu pregava e o Senhor dizia: eu sou o pastor dessa obra. Eu sou o pastor dessas ovelhas de Calabácia. Remanto que neva súbria. Você que não sente mais a voz do bom pastor, receba hoje. Você que não recebe mais a presença do Espírito Santo, receba hoje. Não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem nenhuma enfermidade, não tem trabalho contrário, não tem justiça, não tem ninguém que derrote o teu bom pastor. Posso pregar? Eu posso pregar? Vocês deixam? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu. Uma coisa que eu sempre prego e digo: existe uma coisa que só Deus tem, e Ele só dá para quem Ele é pastor: paz. Amigo, tem gente hoje que perde alguma coisa, entra em depressão, opressão, entra em um monte de coisa. Imagina o que é ter pastor. Eu estou falando de Deus, não é de mim não, tá? O pastor é Ele. Imagina o que é ter pastor e o que não é ter pastor. Imagina Satanás tirando tudo de Jó e dizendo assim: agora ele vai negar o nome de Deus, agora ele vai murmurar o nome de Deus. O pastor de Jó está lá em cima olhando e dizendo assim: Satanás não te conhece, Jó. Satanás não sabe. Agora imagina aqui comigo. Antigamente o diabo dizia assim: tira tudo dele para você ver o que vira. Sabe como é hoje? Dá para ele. Hoje o diabo não manda Deus tirar nada mais. Por quê? Porque é dando que se esvazia as coisas de Deus.
Tem crente, irmão, que não pode ganhar mais nada, que não pode receber mais nada que sai da igreja. Se ganha um carro, em vez de ir para a igreja, eu vou para a chácara do meu primo mostrar o carro que Deus me deu. Chega lá, bate no peito e diz assim: olha, estou trabalhando, financiei. Mentira, rapaz, foi Deus que abriu tua porta. Teu nome está mais sujo do que puleiro de galinha. Vai contar a história para lá. Isso aí foi Deus que assinou, foi Deus que deu a vitória. Bate uma palma para esse bom pastor. Eu recebo esse bom pastor na minha vida. Eu recebo esse bom pastor na minha vida. Irmãos, vocês talvez não saibam o tamanho da gravidade de você orar por vidas, de clamar por almas. Às vezes as pessoas olham para o altar e dizem: é tão fácil a vida do pastor. Irmão, tem dia que você fala assim: vou mudar de estado. Porque assim, quando você é um leão na selva, lá fora, ninguém quer você. Ninguém quer saber do teu problema. Aí depois que Deus te pega, corta teus pelinhos, tu vira um gatinho bonitinho, aí todo mundo quer saber de você. É por isso que fala aqui: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a adorar o meu pastor. Fique de pé. Jesus, não sou eu não, tá, meu irmão? Não sou digno de nada. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se a porta abrir e se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, ouça. Ontem tive uma revelação que tem mais de 50 joelhos dobrados contra essa igreja. Talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, mas será que tem crente que deseja o mal? Existe. Tu está longe de saber, irmão, os crentes que tem aí fora. Eu não prego igreja de ninguém, ninguém prega aqui, mas eu não sei que fúria do inferno é essa. Em cima do monte orando. E 3 terreiros de bruxaria contra este altar. Quando eu estava falando de Jesus, você sabe qual que é a bruxaria que fazem para cá? Para as pessoas não virem para o culto, para as pessoas ficar com sono dentro do culto, e para as pessoas não dar glória e bater palma dentro do culto. Deixa eu te explicar o porquê disso. Porque Araguaína está percebendo que existe um bom pastor. Não sou eu, é Deus. Eu estou trazendo Deus para vocês. Verdadeiramente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que é movido pela adoração sincera, pela adoração verdadeira. Aquele que não é movido por jogo de luz, nem parede preta, e sim pela adoração de lábios, de coração e de verdade, de jejum, de oração, aleluia. Então bate um barulho nessa noite, bate uma palma aí. Não tem terreiro de bruxaria, não tem macumbaria, não tem satanás. O teu casamento é do bom pastor, a tua casa é do bom pastor, a tua família é do bom pastor. Não tem demônio, não tem capeta, não tem tranca-rua que vai fechar a porta que o bom pastor abriu. Irmão, macumbeiro quer me matar na estrada, macumbeiro quer me matar aqui, macumbeiro quer isso, mas não cansa nunca dessa macumba, meu pai.
Talvez você está olhando e dizendo, pastor, mas macumba não pega em crente não, pastor. Mas atribula, irmão. Dá umas atribuladas grandes, não dá não, Júnior? Dá umas chacoalhadas grandes na gente, irmão. Graças a Deus que eu tenho um bom pastor. Esses dias um apóstolo aqui da idade araguaína disse assim, quem quer a cobertura dele? Cobertura, eles dizem, é quando uma igreja serve outra igreja. Aí o cara disse, rapaz, eu não sei, eu conheço muito pouco do pastor Igor, mas eu sei que ele é verdadeiro e tal. E quem que é o pastor daquela igreja, quando não é ele? Que cobertura maior que essa, irmão? Céus, anjos, querubins, serafins, aleluia! Vai batendo a palma para Jesus essa noite. Mais uma vez eu vou profetizar no domingo de família. O teu bom pastor está entrando em Araguaína para dar vitória, para quebrar espírito de opressão, de depressão, macumbaria, feitiçaria, obra do diabo. Saia em nome de Jesus. Olhe para cá. Toda vez que você muda alguma coisa, você conhece o diabo. Toda vez que você conserta alguma coisa, você conhece o diabo. Você quer ver uma coisa? Ah, pastor, minha vida é muito boa, eu sou crente e tal. Começa a consertar. Começa a mudar. Faz pelo menos a metade do que eu prego, para você ver se você não vai conhecer o diabo. Você acha que o diabo está atrás de crente, irmão, que está na igreja hoje, amanhã está no barzinho? Mas para quê? Já é meu. Você acha que o diabo está atrás de crente que está aqui, amanhã está ali agiotando, mentindo, enganando? Para quê? Você acha que o diabo está atrás de quem está aqui hoje, levantando a mão, dando glória, e amanhã está lá se prostituindo? Ah, pastor, mas o senhor está falando mal de mim, pastor? Não, irmão, eu estou falando que você está na igreja e aqui é o seu lugar e você tem que mudar. E para você mudar, tu vai enfrentar um inferno, meu irmão. Tu vai enfrentar deserto. Olha, Saul vai te procurar todo dia. Decanabaço.